Amigos do programa Momentos de Reflexão, segunda-feira, 7 de agosto, nesse mês vocacional por excelência, a Igreja está celebrando também o ano vocacional. É um momento privilegiado de todos nós, cristãos batizados, que somos convidados a meditar nas diversas vocações que todos nós cristãos batizados assumimos na nossa vida. Ou seja, vocação não é só para padres, religiosos e religiosas, mas também para todos nós cristãos batizados. E hoje a Igreja celebra também, especialmente, São Sisto II, Papa e seus companheiros mártires, ou seja, São Sisto Papa, e entre os anos de 257 e 258 foram martirizados, justamente com os seus 4 companheiros, os diáconos Januário, Vicente, Ciríaco e Lourenço. Todos foram decapitados durante o reinado do imperador romano Valeriano, na grande perseguição aos cristãos em Roma, por não renunciar à sua fé em Jesus Cristo, em 6 de agosto de 258. E nós vamos prosseguir meditando no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, os versículos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando a multidão soube disso, saiu das cidades e seguiam a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se assentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Pois bem, irmãos e irmãs, que bom seria se assemelhássemos às atitudes de Jesus ao sair da barca e viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Atitude divina e também humana acolheu àqueles necessitados e sofredores quando nós, cristãos, tivermos este tipo de atitudes semelhantes
para com os nossos irmãos e irmãs, certamente o mundo será muito diferente. Mas é preciso começar hoje e não amanhã. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Apesar do evangelista não o dizer, dá-se a impressão de que Jesus ficou muito triste com a morte de João, que era o seu parente próximo e talvez muito amigo, e por isso queria ficar um pouco a sós com a sua dor. Porém, como acontece conosco, que também sabemos o quanto dói a separação, principalmente pela morte, por exemplo, de um filho, e um filho de Deus encarnado sentiu-se muito próximo o sofrimento de todos e cada um de nós. E pode compreender o que nos ajuda muitas vezes nos momentos de sofrimento. Aí está o fundamento e o sentido da fé que devemos viver, pois, sejam quais forem as circunstâncias, o Senhor estará sempre conosco. Este sinal do reino, que tanto impressionou as primeiras comunidades cristãs, que os 4 evangelistas registraram, é uma prova do valor que lhe deram aquelas comunidades dispersas no meio de um império que excluíam os escravos, os estrangeiros, para proteger as suas legiões romanas. Este relato de hoje vem depois de outra refeição totalmente oposta, ou seja, o banquete oferecido por Herodes, com muito esbanjamento, com danças sensuais e o martírio do profeta João Batista. Agora, Jesus, com o seu sinal do reino, nos traça o caminho para repartir os pães e os peixes, a comida e os medicamentos, os conhecimentos e reforçando justamente o dom precioso da vida de toda a humanidade. O segredo está na partilha e não no acúmulo, em sentir pena e compadecer-se, curar enfermidades, organizar-se em grupos, dirigir uma prece a quem deu a vida por todos e cada um de nós. E o pão é tudo que necessitamos para prosseguir vivendo. E reconhecer e recolher o que sobra, não para guardá-lo, e nem muito menos para colocá-la nos bancos nas multinacionais, que especulam e muitas vezes torna-se a humanidade cada vez mais necessitada. Mas sim, o símbolo de recolher os 12 cestos recorda-nos justamente a importância que Jesus quis dar daquelas 12 tribos de Israel, que simbolizavam justamente toda a humanidade conhecida naquela época. Pois bem, irmãos e irmãs, falamos no início do mês vocacional. Nós, nesse mês de agosto, quando a Igreja nos convida a meditar nesse convite que Jesus nos faz, o seu seguimento, que
Que bom que a Igreja procurou englobar todas as vocações, porque caiu na conta da importância, por exemplo, do convite que Deus faz para um casal se unir em matrimônio, adquirir família e construir na família o seu reino de Deus. Vamos, portanto, reforçar nossas orações nesse sentido, pedir também pelos nossos irmãos, os enfermos, as pessoas que nos pedem orações, os profissionais da saúde, pela paz no mundo inteiro. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.